Olá, gracinhas da minha vida! Mais uma leitura intuitiva aqui no canal. Quem não me conhece, meu nome é Tati. Sou psicóloga e taróloga. E mais outras coisinhas. Como vocês estão, meus amores? Então vamos lá, vamos para o Tarô Responde. E hoje ele vai responder. Vamos vasculhar um pouquinho, dar uma bisoiadinha um pouquinho na vida do ser de luz? Vamos lá? Então vamos lá. Primeira opção, essa linda pedra, olho de tigre. Segunda opção, essa linda pedra de turmalina. Primeira opção, segunda opção, ok? Façam aí as suas escolhas. Coloquem aí, gente, de onde vocês estão falando. Como que tá aí o processo de autoconhecimento de vocês. Vocês estão bem, vocês não estão? Vamos lá. Vamos lá. Vou começar então com a nossa pedra olho de tigre, a primeira opção, tá? Vamos começar com a primeira opção e vamos ver como que tá o serzinho de luz. O que que ele tá pensando, o que que ele tá sentindo, o que que ele vai fazer, né? Bom, aqui tá falando dele nessa primeira linha aqui. Tá falando do nosso serzinho de luz, certo? Tá falando aí do masculino, da energia masculina. E aqui nós temos uma pessoa parada, tá? Saiu o cavaleiro de paus, 2 de paus. Ó o Theo. Theo, fala oi pras meninas, fala. E pros meninos, pra quem estiver assistindo, Theozinho. Mas não vai ficar aí, né? Não. Então vamos lá. Saiu o cavaleiro de paus, 2 de paus, a roda da fortuna, 9 de ouros e 8 de paus. Então aqui a gente tem uma pessoa que tá parada, tá? Saiu o 8 de paus invertido. E me parece que ele tá passando por um momento de indecisão, uma mudança que ele tá tendo de vida. Tá ligado ao financeiro, tá ligado à parte material. Vamos ver mais. Vamos perguntar aqui como que tá os sentimentos dele, né? Deixa eu ver se eu consigo acertar um pouquinho aqui, assim. Como é que tá os sentimentos dele? Nossa. Saiu 7 de espadas, o enforcado, 3 de espadas, 10 de paus invertido e 8 de copas. Minha gente.
Aqui ele foi embora de uma situação, né? Foi embora de uma situação. Tem um sofrimento, ele tá passando por um sofrimento por causa desse afastamento aí, tá? Houve um afastamento, ele foi embora da situação, tá passando por um sofrimento, sim. Tá passando por arrependimentos. Mas ele tá dando as costas, tá? Ele tá realmente não querendo mais essa situação. Aqui ele não quer mais a situação emocional que ele estava. Então, assim, aconteceu alguma coisa aí pra ele ir embora, pra ele não querer mais. Ou será que foi você que foi embora? Vamos ver a sua situação, que é ele, né? Vamos ver a sua situação. Como está? 5 de espadas. Perdeu a paciência com esse ser de luz. A temperança. Perdeu porque ele não tinha movimentos, ele não tinha ação, ele não tinha... Ai, meu Deus, uma pessoa muito... muito instável, muito flutuante. Ele não tinha ação aqui, pelo que eu tô vendo, tá? Saiu o 5 de espadas, a temperança ao contrário, o pajem de paus ao contrário, pajem de espadas ao contrário, 4 de copas. Né? Ele não vinha fazendo o que você esperava que ele fizesse. Às vezes tinha alguns comportamentos imaturos, tinha alguns movimentos também algumas histórias iludidas, ele se iludia com as coisas que apareciam para ele era muito... ele não tinha foco, tá? Faltou foco aqui. É interessante isso, porque aqui saiu o 8, que é a carta do foco, é a carta do ir em frente, é a carta da rapidez, saiu ao contrário, né? O 8 de paus. E embaixo saiu ele dando as costas e depois o 4 de copas, que é essa coisa de ficar olhando apenas e não agindo, sabe? É essa a sensação que eu tenho aqui, tá? É essa sensação que eu tenho. Vamos ver mais. Nossa, quanta carta ao contrário, gente. Que faltou ação mesmo, faltou ele imperar na sua vida, faltou ele... Houve também alguma coisa injusta aí, tá? Eu acho que talvez você tenha se doado mais para a relação e ele não, tá? Mas havia sentimento, gente. Havia. Só que o fato de ele gostar não quer dizer que ele correspondia àquilo que você esperava que ele fosse corresponder. E eu acho que você que deu um ponto final aqui, viu? Ainda não apareceu, mas eu tô com essa sensação que houve aqui assim, acabou a paciência. Acabou
né? Tinha também uma coisa de ele sempre se fazer de vítima, sempre contornar a situação naquilo que você cobrava ou falava, tá? E aí você acabou, assim, a sua paciência. Havia uma doação muito pequena, né? Uma escassez de atenção, uma escassez daquilo que você pedia. Enfim, era pouco, né? Era pouco para você. Era pouco. Tá? E aí acabou a paciência, aqui tá muito claro isso, né? Vamos ver mais um pouquinho. Então aqui houve o fim, gente. Eu não vejo retorno, tá? Apesar de ter uma carta aqui de espera e tal, né? De estar tendo uma espera, eu não acredito que tenha retorno, mesmo porque eu acho que você não quer mais. Você não quer mais, mesmo que ele fale que vai mudar e tal, é como se você já tivesse visto esse filme e você sabe que ele não vai mudar, sabe? Então, isso não vai acontecer, né? Aqui saiu assim uma trajetória de finalização, entendeu? É uma finalização aqui. Mas e aí, né? E aí? Deixa eu pegar outro tarô aqui. Como que ele tá se sentindo em relação a essa finalização, em relação a tudo que aconteceu? Né? Como que ele tá se sentindo agora? Vamos ver. Mais uma, tarô. Vamos ver se essas duas já respondem. Então, olha só, né? Nós temos aqui os opostos, tá? Nós temos uma pessoa que não dava, mas era extremamente possessiva, ciumenta, né? Então, ele pode tudo e você não pode nada. É mais ou menos isso, né? Ele impedia você de crescer. Ele impedia você de florescer, tá? Ele pode... Eu acho que essa história aqui é uma história até que longa, viu? É uma relação que teve muitas coisas, muitos altos e baixos, a roda da fortuna aqui. Muitos ciclos. E até o momento de você... de cair a ficha para você de que isso não era para você. Que isso não ia te trazer... crescimento, que você não ia florescer, que você não ia crescer, que você não ia desenvolver nada com essa relação, tá? Apareceu a carta do diabo, né? É uma carta que traz aí uma pessoa difícil, egóica, teimosa, possessiva, ciumenta, manipuladora. Então, assim... Tem um processo aqui, eu acho que eu não sei se você está se sentindo aliviada ou se você está se sentindo, talvez até, ou você está mal, né? Vamos ver como é que você está. Bom,
essa situação te trouxe maturidade, tá? Essa situação te trouxe conhecimento, você cresceu com ela, tá? Apesar de ter sido uma situação que te levou muito tempo, tá? Muita tentativa, eu acho que até um esgotamento emocional aqui, uma coisa bem pesada. Você passou por situações difíceis aqui. Mas te trouxe muito crescimento, muita maturidade, né? Muito aqui, sim. Eu sei o que eu quero e não é isso. Então agora eu acho que você está em um momento assim de mergulhar nas suas emoções, de mergulhar nas suas coisas, em você. Tá um lance de que agora você tá... Saiu a carta indo com a correnteza, que é a carta do Osho, tá? Mas o que eu sinto aqui que é uma pessoa mergulhando, tá vendo? Em águas profundas aí, que mergulhando em si mesmo, né? E indo com a correnteza, eu acho que você tá mais livre para fazer aquilo que antes você não estava conseguindo com esta pessoa, tá? Não estou falando no campo de relacionamento, eu estou falando no seu campo profissional, de vida, aquilo que você quer, aquilo que você... acho que as coisas que você queria fazer você não conseguia, agora você vai fazer. Então, de uma certa forma, você está se sentindo livre para seguir o que você quiser, né? Para seguir o que você quiser. É isso aí, né? Foi um período grande que você teve que ter paciência, e esse período te trouxe transformações, tá? Grandes transformações. Então, o que você tem que fazer nesse caso aqui, é agradecer por esta pessoa ter passado na sua vida e ter te dado essa maturidade que você está hoje, tá? Você não está igual, você não se sente igual, você não está pensando igual, não está querendo igual, você está bem diferente. Essa situação, por mais difícil que ela foi, por mais desgastante, ela foi uma situação que te trouxe transformação. Ok? Vamos ver aqui. Um conselhinho da espiritualidade. Vamos ver o que ela faz, o que ela traz para você. Conselhinho da espiritualidade. Gente, ultimamente eu tô tendo uns momentos aí que eu já tive anos atrás, que no período noturno. Isso acontece no período noturno, tá, gente? É uma insônia, uma dificuldade de dormir ali. E quando não é insônia, é dificuldade de manter o sono. Tipo, 3 horas da manhã eu acordo. E o grande referencial é que eu sempre tenho coisas na minha cabeça, como se tivessem implantado coisas para eu falar para vocês, tá? Vocês viram que eu tô um pouco sumida e agora eu apareci porque me parece que enquanto eu não fizer isso, eu não tenho paz para dormir. Eu vou tentar fazer lives na madruga, tá? Quando as intuições, quando essas mensagens, as canalizações vêm, eu vou entrar no ar, tá? Para falar para vocês, porque já faz algumas semanas que tá assim, por isso que eu resolvi retornar aí ao canal. E eu escolhi essas duas pedras, a olho de tigre e a turmalina, que são pedras de muita proteção e que simbolizam muito as deusas, tá? As bruxas, né? As sacerdotisas que me assistem aí, tá?
Existe uma energia que está muito pertinente comigo nesses últimos dias, e eu acredito que seja ela que tenha me passado algumas informações para eu passar para vocês. E eu acho que essa tiragem tem tudo a ver com aquilo que foi me passado, tá? Uma das poderosas energias que existem dentro da egrégora da Wicca é a Lilith. E a Lilith, ela tem duas polaridades, digamos assim. Ela tem duas formas que ela se apresenta, tá? Isso que eu tô falando para vocês não foi um estudo que eu fiz sobre Lilith, nada disso. Isso foi experiência. Eu tive algumas experiências com Lilith, tá? E eu conheci essas duas faces. Então ela tem uma face que a gente chama de Lilith branca, que é a face onde ela vem de uma forma mais maternal, mais amorosa, mais acolhedora, tá? Uma energia de cura muito grande. E ela tem uma face, que é a deusa negra, já conhecida como sendo a Lilith, que é essa mais trevosa, né? Essa mais empoderada, essa mais agressiva, né? As duas energias são maravilhosas para quem sofreu com algum tipo de perdas, tá? Emocionais. Sabe quando a gente chega no fundo do poço? Tá? Porque aqui saiu muitas cartas inversas, né? E eu acredito que aqui teve um momento aí que chegou nesse lugar, tá? Então, quando você tem um fundo do poço, onde você entra num esgotamento emocional, depressão, né, ansiedade, e você não consegue sair da situação, o ancoramento de Lilith é perfeito, tá? Por quê? Tanto a branca quanto a outra, tá? Eu passei por um momento desse há mais de 10 anos atrás, e quem me tirou disso foi a Lilith, tá? Toda vez que eu entro em algum tipo de poço, sabe, algum tipo de noite escura da alma, quem me tira dela é Lilith. Ela me acompanha, eu sou muito grata a essa energia. E o que ela faz, né? Ela primeiro te acolhe, né? Ela primeiro te abraça amorosamente e cura aquilo que tem que curar. E depois entra a outra versão dela, que é aquela mais empoderada, forte, aquela que é essa te tira da cama, entendeu? Te tira da estagnação, ela te cria movimento. Então, gente, o recado que eu tenho para dar referente a alguém aí que está me assistindo, que está sofrendo ou sofreu perdas, que está com esgotamento emocional, depressão, crise de ansiedade, que está tendo como se fosse um fundo do poço, uma noite escura da alma, vocês entenderam, né? É a Lilith que você tem que ancorar, tá? Eu vou fazer vídeos aqui para ensinar vocês a ancorar energia, ok? Ancorar as deusas que vocês precisam em determinados momentos, tá? E vou soltar aí para vocês em breve. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é: peçam pela Lilith para te tirar dessa situação, tá? Para te tirar de uma situação que você não consegue enxergar melhora, que você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Então, peçam por ela, que ela atende e ela te dá força para sair e vencer.
e transformar. Por experiência própria, tá, gente? Eu, quando fiz a iniciação na Wicca, eu tive muito aprendizado com energias das deusas, né? De diferenciar uma energia da outra. Então, eu lembro muito bem tanto a energia da Lilith branca quanto da deusa negra, gente. É fantástica. Fantástica mesmo. Vamos para a próxima? Deixa eu pôr para cá. Para não confundir, agora a gente vai para a turmalina negra. Essas duas pedras são pedras poderosas para sacerdotisas e magas e bruxas, tá? São poderosas de proteção, tá bom? Olha o tamanho dessa, né? Essa daqui fica na minha porta aqui, do lado da onde nós estamos aqui. Então vamos lá. Vamos para essa outra história. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, já começa com o diabo. Já começa com o diabo. Serzinho manipulador, mentiroso, liso, né? Liso, o ser é um liso. Racional, egocêntrico, né? Age muito pelo ego. Tem muitos conflitos internos, tá? Saiu o diabo, 6 de paus, reis de espadas, 7 de espadas, 3 de paus. Muito parecido com a primeira leitura, né? Muito parecido, mas esse aqui, olha, não sei não, ele é capaz de ele ter até algum probleminha de cabeça, assim. Tipo, transtorno narcisista, sabe? Transtorno de personalidade narcisista, bipolaridade, porque aqui ele tem um grau assim de frieza muito grande, tá? Ele pode demonstrar que não, mas ele tem. Aqui tem muito conflito interno, muito trauma, muita coisa para resolver, né? 6 de espadas. A justiça, cavaleiro de copas, 9 de ouros e a estrela. Minha gente. Ai. Também, né? Saiu o 6 de espadas na outra leitura, saiu aqui também, saiu a justiça na outra leitura, saiu aqui também, né? A carta melhorzinha aqui foi a estrela. Muitas cartas também saíram contrárias aqui, tá? Agora saiu o carro, uma pessoa muito indecisa, não sabe para onde ir, tá? Uma hora escolhe uma coisa, outra hora escolhe outra. Saiu o rei de paus, valete de copas, 7 de copas e valete de ouros. Então aqui é uma pessoa complicadinha. Cada hora tá de um jeito, tá? Rei de espadas, cavaleiro de copas e valete de copas. Nessa linha aqui. Olha, eu não vi, diferente da primeira, a primeira opção realmente tinha uma separação, tá? Tinha um afastamento. Aqui eu não vi afastamento, tá? Eu vi uma pessoa difícil, eu vi uma pessoa com muitos conflitos internos. Gente, aqui, vamos ver como você tá?
Como você tá? Vamos ver. Então, me parece que ele fazia muito joguinho, sabe? Muito joguinho aqui. Arrumava conflito, briguinha à toa. Quer sempre estar certo. Então, assim, tem uma. 9 de paus. Isso daqui causou, tá causando em você, porque eu não tô vendo ainda a separação aqui. Tá causando em você um cansaço muito grande. Olha, veja bem, né? Veja se ele não tá sugando aí a sua energia, sugando a sua prosperidade, sugando a sua força, tá? A força saiu ao contrário também aqui. Né? 9 de paus, cavaleiro de espadas, 3 de ouros, a força e 5 de espadas. Ele deve até fazer um joguinho assim de te punir, sabe? Ou ficar em silêncio, ou não ir te ver, ou sair, não dar satisfação, tipo coisas assim. Tem um joguinho aí. Pessoa muito difícil, tá te esgotando, tá te sugando, tá? Saiu agora o 2 de copas, apesar de ele ser, olha só que coisa, né? Esse ser aqui ao mesmo tempo que ele te leva pro céu, ele te leva pro inferno, sabe? No momento que ele tá de boa, ele é o melhor cara do mundo. No momento que ele não tá de boa, ele é o demônio, tá? Ele pode até te trazer uma completude muito grande quando ele tá de boa. E aí você tá usando isso para continuar nessa relação, que é uma relação que te traz esgotamento, que te traz vampirismo energético, te traz. Ele suga a sua prosperidade, suga a sua criatividade, tá? Ele não deixa você ser o seu potencial. É uma pessoa egóica. É uma pessoa que pensa muito nele. Tá? Aqui, gente, presta atenção, fica alerta aí. É uma relação que tá acontecendo ainda. Não vejo separação. Mas que não é uma coisa que tá sendo favorável para você que tá aí me assistindo. Ok? Se você não sair dela, ela pode te trazer muitos prejuízos. Vamos ver. O que pode te trazer essa relação? 2 de espadas, separação. Ela pode te trazer também um estado de cegueira. É como se você não enxergasse as coisas que ela faz para você. Tá? Ela pode também te trazer. Olha, essa carta aqui, né? A gente sabe que é o início de uma jornada, a gente sabe que né? Vai do jeito que tem que ir, né? Vai de qualquer jeito. Mas também, aqui nesse caso, eu vejo que ele pode te trazer até a loucura. Você achar que tá errada, a você achar que você não é capaz, a você achar que tá louca, mesmo, de verdade, né? Saiu louco, né? Ó, enamorados, 4 de ouros, ele te deixa como se você não tivesse uma percepção clara do que acontece ao redor de vocês dois, tá? Como se você visse ao contrário. Então, tipo assim,
Ele fez alguma coisa que você acha errado, que te desrespeita. Ele faz de um jeito para você se sentir culpada ao invés dele, tá? Ele é o errado, sim, mas você acha, ele é tão persuasivo, tão convincente, tá? Que ele faz você achar que você tá errada naquilo que você tá falando, que você tá exagerando, que você tá se vitimizando, e não é nada disso, ok? Por isso que eu tô te falando que você vai achar que você tá tantã. Então, pode te trazer dependência emocional, tá? Essa relação. Apego, 4 de ouros. Pode te trazer uma medo, insegurança, ansiedade. Tem uma certa ilusão, tá? Ele pode te convencer que ele é o homem da sua vida, que você não vai ser tão amada como ele te ama. Então tem uma série de movimentos bem narcísicos aqui, gente. Tá? Essa tiragem aqui é uma tiragem que, se você não fizer uma ação, se você não fazer um movimento, vai te deixar doente, psicologicamente falando, emocionalmente falando, e vai te trazer prejuízos na vida, tá? 2 de espadas, o louco, os namorados, 4 de ouros e a lua, muita carta invertida. Então, muita carta no seu aspecto negativo, certo? Muita mesmo. Vamos ver aqui essa. Eu não tirei a cartinha da opção 1, né? Ai, gente, tô tão ruim de memória ultimamente. Eu vou tirar depois, tá? Fica até o final que eu vou tirar que a espiritualidade aconselha pra opção 1 e já eu tiro pra opção 2, tá? Vamos ver como que você tá. Porque aqui a gente viu o que pode trazer, mas como que você tá agora em relação a esse relacionamento? Em relação a esse ser aí doido. Eu tenho uma colega que ela fala que não é chama gêmea, é demônio gêmeo. É mais ou menos isso aqui. Gente, a chama gêmea, ela vem para curar a sua toxicidade, né? Então, quanto mais toxicidade você tem, mais toxicidade o serzinho vai ter. Para quê? Para gatilhar as suas toxicidades. Então, assim, não importa se é chama gêmea, demônio gêmeo, você tem que olhar para você e não para esse ser. Você tem que ser a prioridade, não ele, da sua vida. Né? Se você está em uma relação onde você se anulou, você se afastou da família, se afastou dos amigos, se afastou daquilo que você gosta de fazer, de trabalho, né? Você se dedica mais a esse ser é o seu chão, e você não tem mais outro chão, você deixou as suas coisas para, né, o seu tempo, a sua energia dedicado só a essa pessoa, você tá num processo de dependência. É isso que precisa alterar. O foco da sua vida tem que ser você, o chão da sua vida tem que ser você. Vamos lá. Como você está nesse momento? Opa, você tá ouvindo a voz interior. Você já deve ter tido a intuiçãozinha aí que alguma coisa não tá legal. Que alguma coisa não tá bem. Né? Já sopraram no seu ouvido, porque sacerdotisa, gente. Você é bruxona e tá deixando
a sua intuição de lado. Estão te alertando e não é de hoje, tá? Tire o véu de Maia dos olhos. Ouça a sua intuição, ouça a sua espiritualidade. Ok? Saiu a carta da roda da fortuna, a carta 10, que aqui no tarô do Osho é mudança, né? E é mudança mesmo, precisa mudar. Precisa sair dessa dependência. Você precisa externalizar e não externalizar na... Olha só, você se fechou em uma redoma aí. Você precisa abrir essa redoma para o mundo, tá? 10 de ouros, nós somos o mundo no tarô do Osho. Então, precisa se libertar. Essa é a palavra, se liberte. Busca a sacerdotisa que está aí dentro de você. Busca a bruxona. Ok? Já teve sinais. Está esperando o quê? É tipo isso. Ação. Precisa de ação. Vamos lá. Precisa de ação, hein? Quem escolheu aí a opção 2. Eu vou tirar o aconselhamento da opção 1, que eu comecei a falar sobre Lilith e esqueci, né? Ai, gente, tô naquele período do início da melhoridade, sabe? Aquele período. Então, tô desmemoriada, tô ficando cegueta também, tô usando óculos, olha só. Tô usando óculos. Tô me sentindo super intelectual com esse óculos. Vamos lá. Já tava ruim, né? Há um tempo atrás eu até comentei aí nos vídeos anteriores que minha vista tava ruim, minha visão, né? E aí deu uma pioradinha com a idade. Também, né? Vou fazer meio século agora, gente. Meio século. Primeira opção, aconselhamento da espiritualidade. Primeira opção, aconselhamento da espiritualidade. Primeira opção, aconselhamento da espiritualidade. A carta flexibilidade. Essa carta é uma salamandra, né? Elemento fogo, que é o elemento da transformação. É o elemento que traz mudanças internas e externas, consequentemente, tá? Só que essa carta aqui, ela pode estar falando sobre você estar em uma fase um pouco parada, um pouco que as coisas não andam, você tem essa impressão que as coisas não andam. E não é isso, está andando, tá? Está andando no seu tempo. É preciso você ter essa paciência consigo mesma que está andando. Fala o seguinte: seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar, né? Então é a carta da flexibilidade, é a carta que de repente você está pensando em fazer de um jeito e pode fazer de outro, né? Para você abrir sua mente nesse sentido. Quais as possibilidades que o universo está te dando? Quais as soluções que o universo está te dando? Por esse caminho dá para ir? Não. E por esse, dá para ir? Dá. Quais as dificuldades que eu vou ter nesse? Quais as dificuldades? Então, para você refletir naquilo que o universo pode lhe apresentar de possibilidades, de alternativas, tá? Ser flexível. De repente, as coisas podem não ser do jeito que você quer que seja. De repente, elas têm que acontecer do jeito que você precisa que aconteça. Então, seja flexível, tá? Nas suas decisões aí dos próximos passos. E vamos para a carta da segunda opção.
Acho que eu vou tirar também uma cartinha aqui da espiritualidade para todo mundo. Se a primeira opção não casou, se a segunda opção não casou com você aí, não teve relevância, né? Não tem problema, mas alguma coisa você pode estar precisando ouvir. Então, é bom sempre você ficar até o final do vídeo para isso, tá? Alguma coisa, você não caiu aqui à toa. Alguma coisa você tem que ouvir. Então, vamos lá para segunda opção. Já saiu aqui. Segunda opção. Isso daí a segunda opção, ela tá em um estado emocional muito esgotado, tá numa sugação muito esgotada, deve estar com ansiedade, deve estar com insônia, deve estar com uma série de coisas aí. E é preciso você elevar a sua energia, elevar a sua vibração, tá? Quem eleva a vibração? Os pensamentos, ok? Então, muita gente, teve uma vez aí, uns dias atrás, que alguém me falou assim, eu não acredito nesse negócio que a gente atrai o que a gente vibra, né? Os pensamentos, o que faz a gente vibrar de uma determinada forma? Os pensamentos. Então, se você pensa só em escassez, é isso que você está vibrando. Se você pensa só em rejeição, é isso que você vai receber, é isso que você está vibrando. Então, a alteração de pensamento é importante, né? Em uma terapia, essa alteração de pensamento é o primeiro passo para você parar de repetir padrão, né? Então, a gente altera o pensamento, altera o comportamento, né? O pensamento é comportamento. Né? É o condicionamento que você fez para sua mente repetir determinados comportamentos. A forma como você pensa. Então, isso é importante, tá? Você elevar a sua vibração, elevar os seus pensamentos. Então, vamos lá. E aí vem o recado dessa cartinha para a opção 2. Em momentos de conflito, crescemos em entendimento e compreensão, como já mostrou na sua leitura, né, da opção 2. Reúna todas as partes de si mesmo e vivencie um momento de entrega ao seu ser mais elevado. Integrar-se com a vida é o caminho da elevação. Então, há uma necessidade aqui, para quem escolheu a opção 2, de você fazer um movimento de se integrar com você, com aquilo que você quer, com aquilo que você gosta de fazer, tá? E ir nesse caminho, ok? Se preservar, se priorizar, é esse o movimento da elevação aqui. Não pensar no problema, pensar naquilo que você gosta de fazer. Qual o seu próximo passo? O que você vai fazer por você? Reflita aí. Vou tirar uma cartinha de aconselhamento para todo mundo que está ouvindo aí. Da espiritualidade. Vamos lá. Luz. Saiu já a cartinha da luz. Você é luz, é raio, estrela e lua. É assim mesmo que começa a carta, você é luz. Você é luz e todo o esplendor da sabedoria divina resplandece em seu ser. A luz que está em você guiará a sua jornada. Né? Quando a gente fala de luz dentro da gente, né, como que essa luz ela aparece, né? Como que ela é criada dentro de nós, fazendo que o nosso coração vibra, certo? Tudo que faz o coração vibrar, tudo que faz você levantar da cama feliz e contente todos os dias,
tudo que faz você se empolgar, se motivar, é a luz que está dentro de você. Essa luz nasce quando você se motiva a fazer algo. Então, o que te guia, o que guia a sua jornada é você seguir essa luz, essa vontade, essa motivação. É o que faz você gostar de viver. Se você não está assim, presta atenção. Se você não está assim, nada me faz gostar de viver, tipo isso, né? Você precisa se reencontrar de novo. Você precisa tirar tudo que não é seu e encontrar essa luz dentro de você novamente, porque ela tá aí, tá? Nem preciso falar que terapia ajuda, né, gente? Terapia ajuda. Eu sou psicóloga comportamental e transpessoal. Em uma sessão você já sai mudada da minha terapia. Sem brincadeira, eu sou muito boa, viu? Muito boa. Enfim. Quem quiser o meu contato, vou deixar aí na descrição. Tanto para agenda de tarô quanto para terapia, tá? Gracinhas, um prazer revê-las neste canal. Tô pensando em mudar o nome do canal, gente. O que vocês acham? Tô pensando ainda. Tô pensando em algum... porque eu tô vendo uma forma de fazer live de madrugada, porque é onde vem assim umas inspiração que, é surreal. Fala assim, gente, vou ter que fazer de madrugada os negócios, né? Tipo meia-noite, sabe? Tentar fazer assim mais ou menos esse horário, 11 horas. Vou fazer em um horário diferente do Toque do Tarô, porque eu assisto o Toque do Tarô e ele faz assim de madruga, né? Porque eu quero dormir em paz, sabe? Tá meio difícil. E aqui onde eu estou, muitas vezes eu tenho muito barulho. E aí, eu sentar aqui começa o barulho em algum lugar no vizinho, sabe? Em algum vizinho tá fazendo barulho. Bem na hora que eu vou sentar para gravar. Então isso tá me dificultando muito gravar vídeo para vocês. Aí uma hora é o microfone que quebra, aí outra hora é o celular, aí outra hora é a internet, aí outra hora é a luz. É impressionante as dificuldades que eu tô tendo de fazer gravação durante o dia para vocês. Então, vamos ver, né? Como vai ser as coisas. Curtam o canal, compartilhem, sigam o canal. Aperta aí o sininho, quando começar as lives você será avisado, tá? Comentem se ressoou, se não ressoou. Se vocês querem sugerir um tema para eu abordar aqui, pode sugerir que eu faço. Enfim, qualquer movimento que você faça no canal ajuda o canal a crescer, tá bom? Gracinhas. E não só a crescer, mas a chegar a mensagem para quem precisa, né? Porque a mensagem de hoje é para os corações angustiados, né? E é assim, especificamente a Lilith pediu para eu fazer essa daqui. Eu sabia que ia vir corações angustiados, porque quando eu fui ajudada por Lilith, eu estava nessa situação. E não foi uma vez só não, viu? Foi mais de uma. Então, eu sabia que ia vir esse tipo de leitura, sabia que era para falar sobre Lilith e dar o recado de Lilith. Beleza, gracinhas? Mesmo que vocês não forem da Wicca, mesmo que vocês, sei lá, forem de outro tipo de religião, né? Não fiquem com medo, com preconceito, né? De chamar a Lilith para ajudar. Porque ela é fantástica para te tirar de uma noite escura da alma, Ela é fantástica. Tá bom? Não se sintam culpadas por vocês não enxergarem determinadas situações na vida de vocês.
Tudo acontece como tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer, para te trazer o crescimento, a expansão de consciência que você tem que ter para aquela situação. Só agradeça por você ter acordado, tá bom? Por você ter despertado, gracinhas. Um grande beijo e até a próxima.